Muito bem, vamos conversar então um pouquinho aqui sobre o jejum terapêutico CIS. O que é isso? Saúde integrativa sistêmica. E hoje especificamente nós vamos falar sobre quando o corpo silencia e Deus fala. Olha que interessante. Existem momentos na nossa vida em que o corpo ele pede pausa. Sim, em que o coração ele clama por silêncio. E é nesse espaço, nesse momento entre a renúncia e a entrega que o jejum terapêutico ele se revela, não apenas como uma prática física, mas como uma ponte poderosa entre o humano e o divino. Porque o jejum, ele traz cura para o corpo. Sim, o corpo ele é o templo onde a alma habita. Eu acredito que você já deve ter aprendido isso aqui dentro do protocolo. E com o passar do tempo, esse corpo ele acumula excessos, não apenas de alimentos, mas também de emoções, de estresse e densidades que bloqueiam o fluxo natural da vida. Então, o jejum terapêutico, ele não é privação, ele é purificação. É permitir que o corpo se liberte da sobrecarga e volte ao seu estado natural de equilíbrio e harmonia. Ao jejuar com consciência, com respeito e com responsabilidade, mas principalmente com direção, o corpo ele ativa a regeneração celular, limpa o sangue, renova a energia vital e reordena o metabolismo. Mas o verdadeiro milagre acontece no silêncio. Sim, quando o corpo deixa de consumir o exterior, ele começa a alimentar-se do exterior e do seu interior, melhor, ele começa a se alimentar do interior e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Olha que interessante. Enquanto o jejum liberta o corpo, a oração liberta o coração. Orar não é pedir, é conversar. Conversar com o Pai, com Deus, é acender o fogo do Espírito que tantas vezes se apaga com a correria do dia a dia, com o medo. E aí cada palavra dita em fé dissolve camadas de dor, de culpa, de dúvida e vai criando um espaço para a paz florescer. Porque a oração é o oxigênio da alma. É nela que reencontramos o sentido, que reconectamos ao propósito, com coragem, com serenidade, para continuarmos o caminho, para continuarmos a jornada. Porque quando o coração ora, o espírito desperta. Então, o jejum ele vai tirar o excesso da carne. A oração vai acender o fogo do espírito. E é nesse encontro entre renúncia e fé que o impossível começa a acontecer. Quando o corpo se cala, o coração fala, algo se abre dentro de nós. É um canal direto com Deus. E é isso que nós queremos promover com você nesse módulo. O que antes era apenas ruído, transforma-se em direção. O que antes era dor, vai se tornando luz. E é nesse ponto de equilíbrio que nasce o milagre. O corpo cura-se, o coração aquieta-se e a presença viva de Deus manifesta dentro de você. Então, para que o jejum seja realmente terapêutico, ele precisa de intenção, ele precisa de propósito, ele precisa de disciplina, ele precisa de presença. Mais do que deixar de comer, é alimentar a alma todos os dias com a oração, com a meditação e principalmente com a consciência. Então, o primeiro passo para nós darmos o start nesse nosso protocolo é criarmos um propósito claro. O que eu quero? O que eu desejo libertar? O que eu quero curar? O propósito ele dá força à renúncia. Sim, porque isso aqui é um processo de renúncia. Então, quando eu tenho clareza desse propósito, agora eu vou escolher um método, tá? Eu posso fechar a janela por 8, 10, 12 horas. Eu posso fazer um jejum terapêutico parcial. O importante é que o corpo entre num estado de leveza e de foco. Lembrando, todos nós podemos fazer, conseguimos fazer. É por isso que nós vamos fazer, para fortalecermos o foco e treinarmos a disciplina. Porque a tentação de desistir virá. E é aí que a fé se torna prática viva.
Cada vez que nós escolhemos continuar, o Espírito fortalece-se mais e mais. Jejuar e orar não é fugir do mundo, quero deixar isso claro para você. É voltar para dentro dele com clareza e propósito. Quando o corpo se purifica e o coração se alinha, a vida inteira se reorganiza, relacionamentos curam-se e a mente acalma, e a presença de Deus deixa de ser apenas uma crença e passa a ser uma experiência real e constante. Porque quando o corpo se cala e o coração ora, Deus fala. E a partir desse instante, tudo o que antes parecia impossível começa a acontecer com suavidade, com fé e com verdade. Mas eu preciso deixar isso bem claro para você. O jejum terapêutico é mais do que uma prática, é um estilo de vida, é uma oração viva, é o reencontro com a essência divina que sempre esteve dentro de você, à espera do teu silêncio, da tua entrega. Então esse é o seu momento, é a sua oportunidade para nós darmos o start que a sua vida está pedindo. Faz sentido isso para você? Vamos fazer? Tamo junto? Então nós nos encontramos na próxima videoaula, onde eu vou trazer algumas orientações e algumas dicas sobre esse próximo passo.